Oi, tudo bem? Hoje eu não tô vindo no sábado, eu tô vindo numa quinta-feira pré-Páscoa conversar um pouquinho com vocês sobre esse momento tão solene, tão sagrado, tão importante para nós cristãos e até para outras religiões também do mundo. A Páscoa, ela vem sendo instaurada literalmente aqui no capítulo 12 de Êxodo, quando o povo de Israel já está sofrendo há 400 anos no Egito e passam por 9 pragas, e é anunciada a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, mas antes dos primogênitos morrerem, no capítulo 12, o capítulo 11 faz uma menção ao anúncio da 10ª praga e no capítulo 12 traz a Páscoa. E é interessante a gente lembrar que essa praga anunciava a morte. Todas as outras eram de dificuldade. Elas causaram úlceras, elas trouxeram piolhos e trouxeram gafanhotos, e veio o rio que virou sangue, e veio os animais, mas essa era diferente. Essa mexeria no cerne da família. Na cultura antiga, o filho primogênito ele era muito importante. Inclusive, no povo de Israel, eles ganhavam a maior parte da herança. Por que Jacó e Esaú brigaram e não, a primogenitura, não sei o que, um vende por um prato de lentilha, o outro compra, o outro engana para receber, porque era de suma importância. Ser primogênito naquele tempo, principalmente, era algo muito significativo, muito simbólico. E a praga vem sobre o primogênito. A praga vem sobre aquele que veio trazer à família a alegria. É quando Eva diz, lá no capítulo 4 de Gênesis, com a ajuda de Deus, eu dei luz a um varão. É essa alegria que quando as 4 matriarcas, as 3 matriarcas, Sara, Raquel e Rebeca, são inférteis, elas têm quando elas recebem o seu filho no colo. E agora essa alegria, esse gozo familiar estava ameaçado por causa da praga. E aí a gente pega muito para ver essa questão. Poxa, tinha que ser tão assim, brutal matar o meu primeiro filho, sabe? E eu nessa parte eu vejo uma visão de Deus muito assim, se a pessoa não colocou o filho acima do orgulho, nada vai superar. Então é nesse contexto que a Páscoa é colocada pela primeira vez na Bíblia. A Páscoa é colocada como eu falei, a imolação do animal, eles deveriam comer ervas amargas, os pães sem fermento, e justamente essa imolação do cordeiro vai me lembrar muito o capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, e a primeira ação de Deus, depois de conversar com eles, de dizer quais são as consequências, como que ia acontecer, quais seriam as profecias para aquilo, é justamente dizer que agora deveria ter morte. Que deveria morrer um cordeiro. E agora imagine Adão e Eva, que nunca viram uma flor murchar, eles terem que agora serem coparticipantes desse sacrifício. Não só isso, o Espírito de Profecia vai dizer que o Senhor costurou para eles roupas de peles de animais. Então imagine você que nunca viu morte, você está vestido de morte. É isso que o pecado causa. Quando o faraó e o povo do Egito, eles não quiseram aceitar o que Deus estava dizendo, não quiseram se submeter, e aí a Bíblia vai dizer que
Deus endureceu o coração de Faraó, mas era porque Faraó próprio endureceu o seu coração. Imagine você ver 9 vezes as coisas acontecendo ao seu redor e você não dando lugar ao Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. A Páscoa é sobre isso. A Páscoa é sobre submissão. E você vê que Deus pede umas coisas muito aleatórias às vezes pra gente. Deus pediu pra eles carimbarem na porta, né? Na Bahia falaria no caixão da porta. Mas nos umbrais das portas deveria estar o sangue do Cordeiro. Só o sangue do Cordeiro poderia livrar da morte. E não é porque perdoou o pecado, é porque o pecado estava sendo pago pela morte do Cordeiro. Só o sangue que tem vida pode remir um pecador da morte. E é sobre isso que a Páscoa fala. A Páscoa é sobre humilhação do eu. A Páscoa é sobre reconhecimento de quem é Deus. E não só de quem é Deus, do Filho de Deus. Eu dependo do sacrifício, da morte dele, para que eu tenha vida. Para que minha família viva. Para que eu possa dizer, assim como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Sim, vale a pena ser fiel. É sobre isso que a Páscoa fala. E minha tristeza e meus olhos enchem de água, porque eu tenho visto que, principalmente, é mais dolorido isso no meio cristão. Os símbolos da Páscoa eles têm sido distorcidos. A gente tem dado para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos amigos, chocolates, ovos de Páscoa. É pecado comer chocolate? Óbvio que não. O coelho é um bicho do inferno? Claro que não. Mas sobre o que era Páscoa? Ele não falava, mate um boi, pegue o vinho, fique festejando orgia alimentícia. Ele fala o contrário, vocês vão comer pão sem fermento, vocês vão comer ervas amargas e vocês vão imolar o cordeiro. A constrição que eles deveriam ter, a contrição que eles deveriam ter nesse período era desse. Eu não digo necessariamente da quaresma, que eu acho muito válido. É um período que os católicos tiram para refletir sobre o que aconteceu, sobre tudo isso. E aí eu vou remeter a outro capítulo da Bíblia, que é Daniel 1. Daniel 1 não é sobre vegetarianismo. Não é sobre, como eles queriam ser saudáveis. Nossa, mas eles estavam fitness. Não. É sobre adoração. Obviamente que um estilo de vida mais saudável, que é o que Deus pede, que é o que Deus criou, que é o que Deus nos deu, é o ideal. Não estou falando contra isso, pelo contrário. Mas é sobre em que e em quem eu coloco a minha adoração. Eu te pergunto agora, de forma bem humilde. Quando eu falo, não é porque eu seja melhor que alguém, melhor que você, porque eu tive minhas lutas. Mas quando eu penso no Cordeiro de Deus que morreu pelo mundo e eu tô celebrando isso com coelho, com chocolate, enquanto Deus estava pedindo para que a gente estivesse realmente em contrição de alma, de espírito, para que lembrasse dos emblemas dele, aí tem alguma coisa errada. E o pior, porque os ovos de Páscoa são muito lúdicos. A caça aos ovos é maravilhosa. O encanto que existe, a magia é incrível. Mas enquanto nós fazemos isso, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos? Será que só existe a Páscoa para você comer chocolate?
Repito, não é pecado, mas em que você está associando o emblema sagrado de Deus? Imagina agora se os pastores resolvem fazer, sei lá, o batismo na piscina de bolinha. É uma piscina. Sim, mas o emblema é sagrado, o ritual é sagrado, foi dado pelo próprio Deus. E não é para que a gente banalize ele. Tampouco é para que a gente nós sejamos os caretas, para que a gente não possa fazer nada. Mas a gente precisa ter consciência do que são os emblemas de Deus e que nós, como cristãos, não sejamos os primeiros a banalizar os ritos e os emblemas que Deus colocou aqui para nós. Vamos para Mateus 26. No verso 18 e 19. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, verso 20, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E eu vou parar por aqui. A última noite de Jesus, vivo, antes dele ser crucificado. O que aconteceu? Ele estava comemorando a Páscoa. Vocês sabem, Deus é Deus. Não tem nada que fosse por acaso. Até a sua morte, Jesus cumpriu com o que estava lá em Êxodo 12. Você acha que foi a primeira Páscoa de Jesus? Mas ser a última e ser emendado com a morte dele significou alguma coisa. Jesus era o próprio Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele estava participando do rito que ele seria o próprio Cordeiro vivo. Por 4.000 anos, o povo de Israel esteve imolando o Cordeiro diariamente para dizer que um dia o Cordeiro de Deus viria. O Cordeiro de Deus veio. Não foi por acaso. E agora imagine nós sentados no domingo de Páscoa ou na sexta-feira de Páscoa, reunidos com nossa família, assim como Jesus estava com os discípulos. Mas em vez de estarmos falando sobre a morte do Cordeiro e a sua ressurreição, nós estamos falando sobre coelhos de Páscoa. Entendeu a gravidade? Entendeu o quanto distorcido está o ritual? E não é o ritual pela tradição, é pelo que ele significa. É o que Deus instituiu de forma lúdica para que a gente aprendesse. Imagine o santuário tendo imolados cordeiros diariamente no meio do deserto, o sangue aspergido. Gente, eu faço medicina. O fedor é insuportável do sangue. Era para causar nojo do pecado. E era para causar consciência de que sem a morte do Cordeiro, nós não teríamos vida. Eu convido você a se reunir com a sua família nesse fim de semana de Páscoa, a reavivar os valores pelos quais cremos nesse livro aqui, que é a Bíblia. Quero te convidar para que você transfira aos seus filhos, inculque na mente deles as palavras do Senhor e que nada nessa vida distorça. Eu já fui uma criança que não entendia o porquê que eu não podia comer ovo de Páscoa, que eu sonhava que alguém da rua me desse. E
A última vez que eu ganhei um ovo de Páscoa, de novo, não tô demonizando chocolate nem nada, tá? Mas trazendo a reflexão, me veio à mente, tava comendo e aí me veio à mente, comida é adoração. E não só adoração, envolve submissão, contrição, reconhecimento de quem é Deus e quem sou eu. Então, é isso. Como eu estava falando, te convido a fazer como Jesus. Reunir sua família ao redor da mesa. Hoje provavelmente são muito menos que 12. Hoje a gente não precisa mais imolar o cordeiro, porque ele já morreu por nós. E louvado seja Deus por isso. Mas que possamos compartilhar em família dos emblemas que Deus nos deixou. Nem que seja ele uma refeição em família e compartilhar o pão. Beijos, boa Páscoa. Deus acompanhe vocês.